Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Toda sexta-feira nós somos colocados diante desse mistério grande do amor de Deus por nós. Jesus deu a sua vida por amor. Prova maior de amor não existe. Não é? Dar a vida pelo irmão, Jesus fez isso. E o que é interessante é que isso que ele fez, ele também pede para nós, né? Amemos uns aos outros, que nos amemos uns aos outros como ele mesmo nos amou. Hoje nós vamos continuar lendo o Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículos de 34 a 40. Nós já sabemos que o cenário destes fatos que o Evangelho narram para nós, os Evangelhos narram para nós aqui, é aquela última semana de Jesus em Jerusalém. Já vimos que no capítulo 21 de Mateus, Jesus entra em Jerusalém, é aclamado como o rei, mas ele entra montado num jumentinho. E um rei não anda montado em jumento, né? O rei usa cavalo de boa cavalgadura, não é num jumentinho que chegaria, mas assim que chega Jesus, para dizer que ele é um rei bastante diferente, revestido de humildade. Mas o fato de ser um rei humilde, ser um rei pobre, isso não significa dizer que a humildade de Jesus equivale a nada a ver com covardia. Jesus tem força de caráter, força de ação. E vimos como ele, quando entrou em Jerusalém e percebeu que no espaço externo do templo estavam fazendo um comércio, ele fez um chicote de cordas e começou a jogar o povo dali para fora. Essa ação de Jesus desencadeou raiva daqueles que administravam o templo, chamados saduceus, que era o grupo dos sumos sacerdotes, aquele pessoal ali da administração do templo. Eles vão até Jesus, era o evangelho de ontem, e questionam Jesus por que ele faz aquilo. Jesus contou aquela parábola, não é, desses que o rei convidou para sua festa de casamento, dando a eles a entender que eles estavam rejeitando o convite que Deus tinha feito para todos eles. E o convite de Deus é justamente convite para mudança de vida, é mudança do nosso coração, é o convite para a conversão. O que acontece é que eles ficaram sem jeito ali diante de Jesus, tiveram que calar a boca. Jesus os faz silenciar. A história de hoje justamente vai continuar esse encontro de Jesus, ou desencontro, não é? Do Evangelho de hoje, que Mateus nos conta. É um outro grupo que agora vai se aproximar de Jesus para fazer novos questionamentos, tentar armar uma arapuca para apanhar Jesus. Então, assim diz o texto do Evangelho que nós temos hoje. Os fariseus é aquele grupo que controla as sinagogas, eles são mestres da lei, são aqueles que ensinam, são catequistas do povo, professores, formadores de opinião. Não é? Se hoje em dia a gente tem a internet, se hoje em dia a gente tem os meios de comunicação, o rádio, o jornal, a TV, antigamente, em todas as cidadezinhas, o que é que havia? Era uma sinagoga. E dia de sábado, então, todos se reuniam na sinagoga e lá estava o rabi, pregando, ensinando as coisas, dando as opiniões, sem falar que eles faziam a formação também das crianças, dos adolescentes. Então, as sinagogas são um grandíssimo meio de comunicação, meio de opinião, são escolas
forma a cabeça das pessoas, espalha um certo conteúdo teológico, mas isso, a teologia envolve toda a vida, né, da pessoa. Então esses fariseus, não é, aqueles que detinham não o controle do templo, mas o controle das sinagogas, e são esses que também fazem parte, alguns deles, do grande conselho da nação, o chamado Sinédrio, que é um grupo que depois vai julgar o próprio Jesus. Não é? Veremos nos Atos dos Apóstolos, como por exemplo no Sinédrio tem um grande fariseu chamado Gamaliel, que foi professor, não é, do apóstolo Paulo, mestre do apóstolo Paulo. Então agora vão esses fariseus, porque eles souberam que Jesus tinha feito calar os saduceus. Entre Jesus e os fariseus havia coisas em comum. Por exemplo, os saduceus não acreditavam na ressurreição. Os fariseus acreditavam. Os saduceus, por exemplo, diziam: não existe anjo, nada disso, não. E os fariseus, ao contrário, acreditavam, não é, que Deus criou o céu e a terra, as coisas visíveis e invisíveis. Então esse grupo aí tem muita afinidade também com o ensinamento de Jesus. Jesus frequentava a sinagoga. É um movimento, diríamos em linguagem de hoje, de leigos. Os saduceus, ao contrário, eram os sacerdotes. Então, um deles ali, eles se reuniram em um grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo, ou seja, para pôr Jesus em tentação. Essa era uma tentação, era um tentativo de apanhar Jesus em alguma falha, para experimentá-lo. Aí eles perguntou a Jesus: mestre, qual é o maior mandamento da lei? O maior mandamento da lei. Porque nesse período de Jesus, nessas sinagogas, o que se dizia é que existem 613 mandamentos, ordens, orientações para a vida da pessoa que é fiel. Então a pessoa diante de 613 mandamentos, que é uma síntese, né? Que é uma coisa que seja mais precisa, a gente precisa de síntese nas coisas, mas às vezes muita conversa não resolve, tem coisas que precisam ser muito práticas. Lembra, não é, daquela história que a gente lembra dos atenienses e dos espartanos, né, que vai um soldado ateniense para Esparta, na Grécia, né, e faz um grande discurso porque eles estão precisando de comida. Aí lá para as contas o ateniense diz assim: rapaz, bastava você chegar aqui e mostrar esse saco vazio que a gente já entenderia que o que você está querendo é pão. Então ser breve, ser sintético, chegar àquilo que é o essencial. Então eles queriam saber também o que é o essencial, mas na medida que faziam essa pergunta era para provar Jesus, para ver o que é que Jesus dizia. Aí Jesus entra numa coisa que é muito prática. Ontem foi o dia 19 desse mês, e a igreja está nos dizendo nesse ano que é o ano de São José, não é? Cada dia 19 do mês nas paróquias estão celebrando missas votivas de São José, recordando São José. E eu acho que Jesus aqui agora faz esse movimento, não é? Diante desses grandes mestres, Jesus vai mostrar para eles o que foi que ele aprendeu em casa, o que foi que ele aprendeu com o pai dele, o que foi que ele aprendeu com José. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque no livro do Deuteronômio, no capítulo 6, do versículo 4 em diante, Deus, aliás, já antes do versículo 4, né, versículo 2, 3, a palavra diz assim, que o pai deve pegar o filho e ensinar os mandamentos para o filho, enquanto caminha, enquanto está sentado dentro de casa, quando está deitado, quando se levanta. Aí eu fico pensando, né? Quando está deitado, como é que vai ensinar o filho quando está deitado? Eu fico pensando nesses pais que, por exemplo, deitam, né? Quando pega a criancinha pequena e coloca assim em cima do peito e começa a conversar com o filho. Eu acho que desde pequenino, Jesus, né, no colo de São José, né, deitado ali os dois, José ensinando para Jesus a rezar, não é? Então, todo judeu, todo dia de manhãzinha, quando ele levanta e vai rezar, ele relembra essas palavras que estão no livro do Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, né? Que a gente muitas vezes até canta nas nossas comunidades hoje em dia, né? Shema Israel Adonai Elohenu, Adonai Echad. Shema Israel Adonai Elohenu, Adonai Echad. Shema Israel Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. E depois vai dizer, né?
essa palavra que Jesus repete para eles. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Amar o Senhor com toda a alma, com todo o coração, com todo o entendimento. Ora, não fazer separações nesse amor. Às vezes a gente pensa, não é, que a alma da gente é só com essa que a gente deve amar a Deus, não é? Tem gente que faz essa dicotomia, essa separação entre o seu comportamento daquilo que diz respeito à sua alma, à sua oração, à igreja, à sua vida interior, mas já naquilo que diz assim, o entendimento. Quando vai falar da ciência, aí separa a ciência completamente da religião, como se uma coisa não pudesse entrar em comunicação com a outra. Santo Agostinho, né, ele diz uma coisa muito interessante, ele diz assim: eu creio para entender e entendo para crer. Então a gente não pode ser aquele tipo de gente que evolui tanto no conhecimento científico, ou então que refuta todo o conhecimento do entendimento, todo reconhecimento científico, opondo a religião. Não, é como um passarinho que para voar precisa das duas asas. Com uma asa só a gente não vai conseguir voar. Então a gente tem que amar Deus com todo o coração. O coração aqui não é para o povo de Israel, não significa como para nós a questão do sentimento, o sentimentalismo, né? Porque a gente entra pelo pensamento. O coração que significa a sede da inteligência. Então é com toda a inteligência da gente, com todo o afeto que a gente tenha e buscando sempre compreender. Então o amor a Deus deve pervadir todas as áreas do nosso ser. Do nosso ser humano. Não tem que ver um pedacinho da vida da gente onde a gente diga, isso aqui eu fico comigo, não permito que Deus entre, porque Deus é amor, né? Quando diz Deus é amor, o amor que a gente tem pela ciência, pelas pessoas, tudo isso precisa estar invadido por Deus. E aí tem muita gente que se equivoca, não é? Pensar que certos gostos que a gente tem é amor. Não é? Tem gente, o amor é sempre aquilo que faz a gente querer doar e não querer tirar. Eu gosto da laranja, eu chego lá, chupo a laranja porque eu gosto de laranja. Quanto mais laranja eu tiver, eu vou querer ter mais laranja. Não é? Aí eu chupo a laranja e quando ela está o bagaço eu jogo fora. Ou então, não é, se a laranja está ficando um pouquinho mais velha, eu não gosto de laranja velha assim, ou banana, você está muito madura demais, eu não consigo comer, eu jogo fora, eu descarto, me serve até um certo momento. O amor não é esse amor que descarta, que troca. O amor é aquilo que vai na busca do outro para fazer o outro melhor do que aquilo que ele é. Então, nesse sentido, o nosso amor a Deus é um amor que a gente ama com todo o coração, mas toda a força, toda inteligência, mas não é que a gente vai acrescentar nada a Deus, ao contrário, né? Aqui o movimento é o inverso, a gente é que é suprido em tudo aquilo que a gente precisa da parte de Deus. A gente é que tudo recebe dele. Deus não acrescenta nada a Deus esse amor que a gente tem por ele, ao contrário, a gente é que na medida que ama a Deus vai sendo completamente transformado. E aí depois Jesus acrescenta uma outra coisa. Esse é o maior mandamento e diz, o segundo é semelhante a esse. Não é diferente desse não, é semelhante. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus com toda a força, com toda a inteligência, e amar o próximo como a si mesmo. Aquilo que Jesus disse para aquele jovenzinho rico, não é? O amor que eu tenho que ter ao próximo é aquele amor que eu tenho por mim. Aquilo que eu faço para mim é o que eu devo fazer para os outros. A lei antiga, não é? O que é que ela dizia, não é? A lei antiga, os ditados antigos, a sabedoria antiga: não faças a ninguém aquilo que tu não queres que seja feito a ti. A sabedoria cristã é: faz ao outro aquilo que tu queres que fosse feito a ti. E depois São João, na sua primeira carta, no capítulo 4, vai nos dizer uma coisa que é muito interessante. Ele vai dizer: meu amigo, meu irmão, se você diz que ama a Deus que você não vê e odeia o seu irmão a quem você vê, desculpe, eu tenho que dizer para você que você é um mentiroso.
porque a gente não pode amar a Deus que a gente não vê se a gente não consegue amar o irmão a quem a gente vê. E aí o versículo 21 desse capítulo 4 da primeira carta de São João diz assim: quem ama a Deus, ame o irmão. Então é impossível separar essas duas coisas. Então é impossível separar essas duas coisas. E essa palavra que nós encontramos, de amar o próximo como a si mesmo, é uma palavra de Deus no Antigo Testamento, o livro de Levíticos, no capítulo 19. E lá o que é que isso significa? Significa que, porque esse é o chamado Código da Santidade, lá o início do capítulo 19 do livro dos Levíticos, vai dizer: sejam santos como eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. A santidade passa por esse amor ao nosso próximo. Hoje uma pessoa me dizia: mas padre, você precisa saber uma coisa, o cristianismo é vertical, o cristianismo não é uma realidade horizontal, é amar o irmão, tem que amar a Deus, amar o irmão como se ama a Deus. E de fato é amar o irmão como a gente ama a Deus, né? Com todo o coração, com todo o entendimento, é semelhante a isso. Mas agora entra essa palavra de São João: se eu não consigo amar esse meu irmão como eu consigo amar a mim mesmo, como é que eu vou chegar até a amar o irmão como Deus ama? Mas aqui é o que está o cristianismo, porque Jesus vai dizer isso para nós como um mandamento novo: amai-vos como eu vos amei. A medida desse amor que Jesus nos pede é Ele mesmo. Ele é a medida que a gente tem do amor de Deus para medir a gente. Hoje tem uma festa de um santo que é São Bernardo de Claraval. E São Bernardo de Claraval diz que a medida do amor é amar sempre. É quase como numa outra frase diz: é amar sem medida. Por falar nessa coisa de amar sem medida, a primeira leitura de hoje é muito interessante. Começa a falar, é o livro de Ruth. Começa a leitura do livro de Ruth, que é uma espécie de uma novela do Antigo Testamento. E o livro de Ruth, não é, começa falando dessa família, de alguém lá de Belém de Judá. Quando a gente fala de Belém de Judá, a gente lembra logo de dois personagens que são dessa Belém de Judá: o rei Davi e o próprio Jesus. Belém significa a casa do pão. No próximo domingo nós vamos concluir a leitura do capítulo 6 do Evangelho segundo João, que fala daquele milagre do pão que foi repartido. E o pão que foi repartido foram 5 pães de cevada. E a história de hoje fala, não é, que lá em Belém teve uma grande fome, e a família de um certo Elimeleque, que ele era marido de Noemi, no tempo em que os juízes governavam, houve uma fome no país, e um homem de Belém, de Judá, foi morar nos campos de Moabe com sua mulher e os 2 filhos. Ele tinha mulher e os 2 filhos, eles foram para lá. A mulher se chamava Noemi. Entretanto, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Os filhos se casaram com mulheres moabitas. Falar de mulheres moabitas, nós queremos dizer o quê? São mulheres estrangeiras. Elas não pertencem ao povo de Israel. Uma se chamava Orfa, a outra se chamava Ruth. Lembra que na genealogia de Jesus fala de algumas mulheres? Entre estas mulheres está Ruth, essa que é uma bisavó do rei Davi. Portanto, essa é uma mulher pagã, é uma mulher que adorava outros deuses. E elas ficaram lá, a família de Noemi ficou ali naquele lugar por 10 anos. E quando os filhos dela morreram, Malom e Quelion, a mulher ficou só, sem os 2 filhos e sem o marido, né, Noemi. Então ela resolveu voltar para os campos de Moabe, né, para a região lá de Belém, que era a sua pátria, com as suas noras, porque ela tinha ouvido dizer que Deus havia abençoado o seu povo com muito alimento. E aí a nora, Orfa, beijou a sogra e foi-se embora. E Noemi ficou com Ruth e disse para Ruth: olha, tua cunhada voltou para o seu povo, para os seus deuses, vai com ela. E Ruth disse para ela: não insistas comigo, para que eu te deixe e me afaste de ti. Para onde fores irei contigo, onde pousares lá pousarei eu também. Teu povo será o meu povo e teu Deus será o meu Deus.
essa prova do amor concreto. Ela amou essa viúva que era sua sogra, não abandonou a sogra, amou a sua sogra como amava ela mesma e ficou ali. Não é? Depois tem toda a história que vai ser contada. Aí Noemi voltou para os campos de Moabe, não é? E Ruth foi com ela, que era essa estrangeira, que era moabita, não é? Elas regressaram para Belém e estava começando a colheita da cevada. Eu quis fazer essa união para lembrar que o milagre do pão que Jesus repartiu começou justamente repartindo esse pão de cevada, que era o pão dos pobres, e Belém significa a casa do pão. E aí a gente encontra lá em Moabe, nesses campos de Moabe, quem visita a Palestina, não é, visita a região de Belém, sabe que esses campos de Moabe é ali que os anjos apareceram aos pastores para anunciar que Jesus tinha nascido. E aquele cântico que a gente canta todo dia de domingo na missa ou nos dias de festa, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados, os anjos cantaram ali nos campos de Moabe, anunciando a esses pobres pastores que Jesus, não é, o rei dos judeus, o grande Salvador, tinha nascido. Ali naquele lugar onde foi feita essa experiência, não é, de amor de uma estrangeira, Ruth, que vai entrar, não é, dentro da família dos antepassados de Jesus. É uma bisavó de Jesus, essa Ruth aí, que vai com Noemi para os campos de Moabe. Então é uma mulher estrangeira, é uma mulher que abraça o povo de Israel. E com isso a gente vê como na história do povo de Deus, na composição do povo de Deus, o povo de Deus é um povo aberto. Inclusive para entrar nele essas pessoas que não pertencem originariamente a este povo. Então a gente vê que através de Ruth, um ramo do paganismo, né, de gente que não pertencia à aliança do povo de Israel, entrou na vida de Jesus. Como Jesus faz essa síntese na sua própria pessoa, em que estrangeiros entram dentro do povo de Deus. No sangue de Jesus corria o sangue desta moabita, que deu uma grande prova de amor. Então, gente que às vezes não professa a nossa religião, não lê as escrituras que nós lemos, mas tem esse profundo sentido de amor para o próximo, né? De amar o próximo como ama a si mesmo. Portanto, peçamos a Deus essa graça de perceber que o cristianismo não é uma religião apenas vertical. Eu quero dizer o contrário daquilo que aquela pessoa, quase que ofensivamente, veio me dizer. O cristianismo não é apenas horizontal, é vertical. O cristianismo é sobretudo horizontal. E nesse sentido a gente lembra da cruz, não é, que é Deus que desce, vem até nós e desce para nós e pede para que a gente se abra ao irmão. Amar ao próximo como a si mesmo. E a gente não pode amar a Deus que a gente não vê se a gente não ama esse irmão a quem a gente vê, a quem a gente enxerga, a quem a gente toca, a quem muitas vezes nos ofende, e a gente precisa aprender a se reconciliar com ele. Então, no dia de hoje, peçamos a Jesus essa graça de abrir os nossos olhos para perceber a sua presença na nossa história, acolher a bênção que ele vem nos trazer. Essa bênção da palavra de Deus que nos foi apresentada na primeira leitura do livro de Ruth, não é? Através de quem o paganismo entra, não é? Essa moabita, essa pessoa estrangeira entra no povo de Deus, mostrando que nós somos um povo de acolhida, um povo que sabe acolher e trazer para dentro de si a história de toda a humanidade. Essa é a riqueza da igreja, né? Chamada a acolher universalmente todos aqueles que se abrem à aliança de Deus. Peçamos ao Senhor que nos dê a sua graça, a sua bênção, o seu amor. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, o Senhor esteja à tua frente para te guiar, o Senhor esteja atrás de ti para te defender, o Senhor esteja ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre ti e permaneça para sempre. Amém. Concluindo aqui essa nossa transmissão, quero saudar e abraçar as pessoas que eu estou vendo aqui presentes, não é, nessa nossa transmissão. A Mima Costa está em Salvador, não é, acompanhando a sua mãe, Dona Elvira, um abraço para ela. Não é, quero um abraço aqui para Mirtes Batista, para Maria Belarmina em Amargosa, para Everilda em Natal, para Genilza Lisboa, paz e bem, para Celi Novaes aí no estado de Goiás, no Brasil, né, para Dilene Borges,
bom dia para você, para Maria Aline Sampaio, aí na nossa Santo Antônio de Jesus, Roberta Espinosa, aí por Natal afora, Dayara, Santo Antônio, Padre Juarez, aí na Diocese de Ilhéus, se preparando, né, para em breve, no mês de outubro, receber o novo bispo, Dom Giovanni Crippa, que está vindo lá de Sergipe. Um abraço para Núbia Passos, para Thaís Janaína, para Leli Francine, para Maria Cirqueira e Luciana Bispo. Bom dia para você, Ana Maria Barreto, aí em Nazaré, na Bahia. Para Fernanda Mendes, aí no Rio de Janeiro. Não sei se o Rio de Janeiro hoje está frio ou está quente. Um abraço para você, do calor daqui de Roma. Valquíria Coelho, um abraço. Um abraço para Mari Caldas. Bom dia para você. Quem mais eu tenho aqui? Aqui subiu e eu me perdi. Leo Passos, Almir Alves, aí em Nilo Peçanha, comunidade São Benedito, Leo Passos, Santo Antônio de Jesus. A doutora Yolanda Lobue, piacere di vederla qui anche presente nella nostra trasmissione. Mi auguro che abbia capito un po' del nostro portoghese, più o meno uno se la cava. A irmã Nath em Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Renata Sobral Salles, eu não sei se em Conceição do Almeida ou em Santo Antônio de Jesus, mas por aí. A irmã Nath em Santo Antônio já disse. Um abraço de bom dia para você, irmã Nath. Westwood, eu sei que, eu não sei dizer exatamente o nome, mas sei que é um sacerdote aí de Portugal, não sei bem qual é a diocese, mas um abraço a esse irmão presbítero aí de Portugal aqui também presente. Mirta Batista diz: tapa na minha cara, hoje os pagãos entraram na genealogia de Jesus. Cara minha, é assim mesmo, né? Essa abertura, a salvação que é dada em Cristo, ela realmente é inclusiva, ela é realmente sintética, não é? E aí a gente vai vendo, né, todas essas pessoas, e aí não nos espantemos, né? Como a gente vê lá na genealogia de Jesus, tem uma outra mulher, Raab, que é uma mulher que, como a gente sabe, que quando Josué manda lá os espiões para verificar a terra, era uma mulher que era uma prostituta que acolheu na sua casa esses espiões, né, que foram lá, e essa mulher está lá também refigurada na figura de Jesus. Tamar também, que para cumprir-se em relação a ela a lei do levirato, quando o sogro não quis que o filho mais novo se casasse com ela se disfarçou de prostituta, se vestiu como prostituta, ficou numa esquina e, né, depois concebeu um filho do sogro para se cumprir aquilo que a lei dizia. Então temos na nossa história, não é? Na nossa origem, temos lá essas coisas, né? A humanidade que entra e é convidada à conversão. É aquilo que o Papa Francisco diz sempre para a gente, não é? Não existe santo sem passado, nem existe pecador sem futuro. O Evangelho é um convite de conversão, de mudança de mentalidade, de abertura do coração. A Fernanda está aqui nos dizendo, né, que o Rio está num calorão em pleno inverno. Imagina só, está tudo mudado. Dilma Aparecida, né? Fernanda Fonseca em Santo Antônio de Jesus, um abraço para você. E Sena Wesley também, que está chegando aqui agora, um abraço. Portanto, minhas amigas, meus amigos, eu aqui vou me despedindo de você, deixando o nosso abraço. Estamos começando a iniciar esse nosso fim de semana, né, que a gente possa se preparar bem para viver esse final de semana, sobretudo, não é, concentrado ali quando a semana se abre no mistério da nossa Páscoa semanal. Fiquem com Deus, eu vou salvar aqui essa nossa live, peço a vocês que comecem a curtir logo, porque assim, vocês, quando você curte a live que eu salvo aqui, vocês dão um empurrão para ela. Vocês não querem saber como é forte o empurrão que você está dando. Então é como o carro que pega no tombo. Então ajudem aqui esse carro a pegar no tombo. Fiquem com Deus.